Bom, nesse ponto da lore, já estamos em 1971, um ano após Exércitos e Moby Dick, e tudo na CV tava mudado, porque a empresa virou um caça às bruxas de Caijos. Eles começaram a se espalhar pelo planeta inteiro para procurar por monstros gigantes que tinham, supostamente, acordado da hibernação, sendo um deles, o Goreguter, o primeiro monstro a atacar uma civilização e o motivo da criação da CV. E se esse bicho estava desaparecido de sua contenção, quer dizer que algo não estava certo, fora que ainda tinha um outro monstro gigante escondido em algum lugar no oceano, monstro esse que precisava ser contido imediatamente, e tudo isso ao mesmo tempo que nenhuma outra nação tão poderosa quanto os Estados Unidos, isso se não for o próprio Estados Unidos, descobrisse a existência desses monstros. E por que isso tem relevância? Você me pergunta. Bem, a resposta é simples. Quando os Estados Unidos inventaram as bombas nucleares, eles jogaram elas no Japão, provando que eles são capazes de dizimar uma população inteira, só para sair por cima de uma guerra. Não só isso, mas também estavam dispostos a fazer isso de novo, quando descobriram o poder dos cristais ancestrais, criando não só uma nova bomba capaz de dizimar todo o Japão em poucas horas, mas também foram capazes de criar aberrações genéticas, como um monstro de Gila e o Goreguter. Ambos foram criados por testes nucleares por causa dos Estados Unidos. Se não tivessem inventado as bombas nucleares para lançar no Japão, Goreguter não teria sido criado, e causado um alvoroço no que tinha sobrado do Japão pós-Segunda Guerra, e a CV não teria sido criada por conta disso. Se eles não tivessem testado a radiação dos cristais ancestrais, o monstro de Gila não teria sido criado. Consequentemente não teria matado Ogra, e Gorgo a essa altura estaria com sua mãe, são e salvo, e muito provavelmente em paz com a Britânia, por não querer destruir aquela cidade. E isso tudo afirma que um dos maiores vilões de toda a lore do universo Resistência não é o Bruton, não é o Hydra, e muito menos o Goreguter ou o monstro de Gila, mas sim os Estados Unidos, que está o tempo todo obcecado em tentar ser a nação de maior poder, que não consegue suportar a ideia de dividir esse nosso poder com as outras nações. Mas enquanto isso, lá na CV, não é novidade pra ninguém que John e Cynthia são um casal, já que depois de Cynthia ter colaborado significativamente na missão de resgate da Moby Dick, os dois ficaram mais próximos, e como Cynthia não tem mais seu irmão, visto que Butcher foi dado como morto, agora quem realiza o papel de protetor é o John, o que, convenhamos, aproximou os dois. E lá na CV, não existia essa política proibição de namoro ou relacionamento entre colegas de trabalho. Na verdade lá isso era tolerável, até porque a CV é uma corporação secreta. Quanto menos o resto do mundo saber dela e do que eles trabalham, melhor. E para impedir que informações não venham a público, os funcionários não se relacionam para quem trabalha fora da CV. Tanto é que Cynthia e John não foram repreendidos pelo namoro dos dois. Na verdade lá eles eram meio que apoiados por todo mundo, já que John virou um queridinho lá da empresa porque agora ele é o assistente geral do Calton, substituto de Butcher nesse trabalho. Mas cortando pra mim um ano, vamos pra parte que realmente interessa, a caça aos monstros, que foi o maior movimento do ano. A CV inteira começou a fazer uma caça aos monstros, só para dar um jeito de aprisioná-los em algum local no qual eles não possam sair, e causar destruição onde quer que eles vão. Mas algo não estava certo, porque até a chegada de Moby Dick, não havia nenhum indício de algum monstro despertado, o que indica que tanto Moby Dick quanto Goreguter foram despertados ao mesmo tempo. A diferença é que Moby Dick só foi despertado por causa de uma fenda que se abriu no oceano, permitindo que ele subisse para a superfície. Agora Goreguter, ele foi despertado porque, aparentemente, algo ou alguém explodiu a entrada de sua caverna, permitindo que ele acordasse e saísse de lá, sem a CV descobrisse. Mas a pergunta era, o que tinha despertado ele?
Levaram algumas semanas, mas enfim descobriram algo interessante. A mesma gosma inflamável que se soltava das costas de Gore-Guter foi encontrada na Europa, mais especificadamente se dirigindo para algum lugar da Alemanha, que até então não havia motivos para ele ir lá, até porque não era perto do mar, e não tinha cristais ancestrais detectados nessa região, então qual seria um motivo dele estar se movimentando para essa localização? Bom, acho que as respostas só estariam lá. Então o pessoal da CV foi para a Alemanha encontrar uma resposta do que tinha lá que atraía tanto Gore-Guter, o que parecia não ter nada, mas um tempo depois eles entenderam. Debaixo da montanha de Zugspitze, na Alemanha, tinha uma caverna enorme, maior do que tudo já visto antes, e lá era o abrigo de uma espécie de kaiju, esta é a Tortovicer, uma espécie de tartaruga gigante misturada com um anquilossauro. Tortovicer vivia ali, debaixo da montanha sem fazer nenhum movimento. E o mais curioso é que ela ainda estava acordada, mas não saía debaixo daquela montanha por nada, e isso por um motivo muito especial. Ela estava cuidando de um ovo, como se ali debaixo da montanha fosse a casa dela, e o refúgio do ovo que ela estava cuidando. Eles perceberam então que a história da obra estava se repetindo. Gore-Guter queria comer aquele ovinho, e possivelmente matar uma mãe inocente, mas é claro que eles não iriam deixar isto barato. Eles já perderam Ogra e Gorgo uma vez, e não iriam perder mais uma vez, e por isso, Gore-Guter iria ser parado. Então, preparados e armados, a CV encarregou-se de pegar seus equipamentos e ir para a montanha de Zugspitze, temendo o pior e se preparando para Gore-Guter mais uma vez. E Gore-Guter por sua vez, estava cauteloso, caminhando em rumo à montanha, porém ao chegar lá, se depararam com uma coisa estranha. Ele não queria guerra, não se movimentou, ele só ficou ali parado, com todas aquelas armas apontando para ele. E ele não fazia nenhum movimento brusco, só encarava todos ali com uma cara de isso é sério. E atrás deles, a Tortovicer se desperta, ela sai debaixo da montanha com o ovo na boca, afastando os humanos do confronto e encarando Gore-Guter. Eles ficam por um tempo se encarando, sem nenhum dos dois partir a um ataque direto. A Tortovicer até larga o ovo no chão, enquanto Gore-Guter enxerga aquilo. Os dois pareciam estar se comunicando, mas sem expressar, como se os dois já soubessem exatamente o que está acontecendo. E então, Tortovicer vai embora, deixando o ovo para trás, e Gore-Guter entra na caverna, debaixo da montanha, ambos os lados evitando confronto direto. E com meio disso, o ovo da Tortovicer ficou para trás, confundindo os soldados da CV, que pensaram que Gore-Guter queria o ovo da Tortovicer, mas não, eles só trocaram de território, com Tortovicer indo para outro lugar sem seu suposto ovo. No dia seguinte a isso, João decide estudar o pequeno ovo, já que a ideia de Tortovicer ter abandonado seu ovo depois da troca de território parecia meio errado aos seus olhos, porque uma mãe deixaria sua casa e seu filhote por um predador mais imponente. E a resposta era simples. Logo após os estudos, foi dado que o ovo que Tortovicer cuidava não era o ovo dela. O filhote que estava lá dentro não era da mesma espécie da Tortovicer, mas sim de uma outra espécie, e que Tortovicer só estava cuidando do ovo como um tipo de favor. Mas o favor era para quem? De quem era aquele ovo? E principalmente, por que Tortovicer o largou? Foram perguntas demais a serem respondidas e, depois daquilo, o ovo passou a ser responsabilidade da CV, o que não durou muito porque do nada, Tortovicer voltou para pegar o ovo.
Aquilo não tinha feito o menor sentido. Tortovicer tinha entregue o ovo para Goreguter assim que trocaram de território, e o filhote dentro do ovo não era nem dela. Então não teria motivos para ela querer o ovo de volta, porque ela estava atacando a base da Civ. O entregaram para ela o ovo de uma vez, e ela ficou calma. Talvez ela tenha se arrependido de ter largado o ovo. Talvez fazia parte do plano dela largar o ovo para que então pegasse ele de volta. Não se sabe ao certo. Só se sabe que ela queria aquele ovo perto dela. Não se sabe porquê, mas ela queria adotar aquele ovo para ela. Com a crise evitada, chegava a hora de fazer as pesquisas, sendo a primeira, é claro, de qual espécie era aquele ovo. Dado em conta que eles só tinham informações limitadas das espécies atuais. Não era um buitre, porque o ovo era úmido demais para ser de uma ave de rapina. Certamente não era de Onishi, já que Onishis operários não botam ovos, somente a rainha. E no momento a rainha está morta, e não era do Exercutus, já que o Exercutus era um macho, que não botava ovos. E a cor ovo também não batia com a cor do próprio Exercutus. E já tinha sido revelado que o ovo também não era da Tortovicer. Sendo assim, de quem era? Talvez uma espécie nova, talvez de uma espécie que já sabemos, mas não temos a certeza. Foi só então que o ovo se chocou, e teve a revelação. O ovo se chocou, e de dentro saiu um pequeno filhote de surpreendentemente, um Titanossauro Rex, coisa que não era possível até aquele momento, mas aconteceu, e uma coisa que também aconteceu, e que no momento em que ele acordou, ele partiu ora acima de um dos funcionários, o Toad, que era um funcionário no departamento de tecnologia da CV, e o Tiranossauro pulou em cima dele, mas não para machucá-lo ou devorá-lo. O Tiranossauro teve um imprinting com o Toad. Basicamente ele tinha acabado de nascer, e o Toad foi o primeiro ser vivo que ele enxergou ao abrir os olhos. Então a ele criou-se uma conexão emocional com Toad. Ele não é burro ao ponto de pensar que Toad é o pai ou a mãe dele, mas ele é ingênuo o suficiente para pensar que Toad é, no máximo, seu irmão mais velho, o que é hilário se for parado para pensar. Mas enfim, o Toad é um dos membros da Civ DR menos destaque na lore inteira. Ele entrou pra Civ depois do Butcher. Na época da Ogra, ele estava na CV quando o John entrou nela, mas ele não estava envolvido na exploração da Isla Del Monstro, se envolvendo só 2 meses depois, na tentativa de salvar Conda Moby Dick. Ou seja, só com essa explicação, entendemos que Toad sempre esteve ali nos bastidores da CV, mas não ganhava destaque em nada. E aqui, ele foi responsável por treinar o filhotinho que teve o imprinting com ele, coisa que ele, a princípio, não gostou nem um pouco, já que ele tinha medo do filhote, mas com o tempo, ele foi aprendendo a gostar daquele medonha, achando ele de engraçadinho, até fofo, cômico e, em algumas situações, um kaiju bem interessante. Ele poderia só simplesmente ser um filhote remanescente de tiranossauro, sim, ele poderia, mas John só descobriu que o tiranossaurinho era um kaiju, porque um dia, enquanto eles faziam testes com o bichinho, ele comeu uma caixa inteira de pregos de metal, sem exagero, o tiranossauro comeu os pregos, e do nada, ele ficou maior e brotaram 2 patas de aranha em suas costas, coisa que pregos de metal não fazem em animais reais, mas para esse carinha não. Foi aí que o batizaram de Lizzie, e descobriram que, sempre que Lizzie come algo feito de metal, seu organismo absorve os nutrientes do metal e o distribui pro resto do corpo, acelerando seu metabolismo, o que claro, sempre variando de acordo com o metal que ele come. Se ele comeu alguns pregos de metal, e aumentou uns 4 centímetros de altura, e cresceram patas de aranha nas suas costas, imagina o que aconteceria se ele comesse um carro inteiro. Ele no mínimo cresceria até mais ou menos metade do prédio da CV, o que seria mais ou menos em sua pré-adolescência, ou seja, nada de metal perto do Lizzie. A sorte é que eles tinham a Tortovicer no auxílio da criação desse bichinho, já que Tortovicer tinha adotado Lizzie como seu filhote, e se dedicou a proteger esse filhote, mas o que KS e outros funcionários não sabiam era o porquê Tortovicer fazia isso. A sorte de vocês é que pelo menos eu estou aqui para explicar como isso ocorre.
Há alguns anos atrás, acho que mais ou menos antes da se descobrir a ilha do Exercutus, existiam duas espécies de kaijus, espécies estas chamadas de arachnossauros, que são basicamente dinossauros terópodes, mas que possuem patas de aranha em suas costas, patas estas que os auxiliam em combates ou em artifícios do dia a dia. Porém um casal dessa espécie se despertou, eles estavam fugindo de alguma outra espécie perigosa que os tinha acordado da hibernação para devorar seu ovo esse onde estava Lizzie, ou seja, estes eram os pais dele, que fugiram para a Alemanha, em busca de fugir desta criatura que tentava os matar, onde eles encontraram a Tortovicer, que por pena, não os expulsou de seu território debaixo da montanha, mas os dois arachnossauros sabiam que não poderiam ficar, porque isso atrairia um monstro que estava tentando matar eles, e que isso poderia prejudicar a vida de seu filhote, porque ele estaria em apuros com esse outro kaiju faminto. Então eles decidiram abandonar seu filhote com a Tortovicer, e se sacrificaram, atraindo esse outro kaiju para um outro lugar, longe dali, lugar esse que, infelizmente, foi sua cova. Os pais de Lizzie morreram tentando proteger seu filhote, um sacrifício tão nobre, mas que infelizmente, nunca saberiam que isso aconteceu, porque Tortovicer prometeu esperá-los voltar para pegar o ovo de volta. Ela esperou por 20 anos, eles nunca mais voltaram, e Tortovicer não sabia que eles foram mortos. Então, ela cuidou e protegeu aquele ovo por 20 anos, sempre esperando os pais chegarem, e com o tempo, foi se acostumando com a presença daquele ovinho, que estava adormecido e prestes a chocar a qualquer momento. Quando Goreguter chegou naquele dia, ela pensou que ele poderia cuidar do ovo, coisa que ele não fez, porque até Goreguter sabia que aquele ovo não era da espécie dele, e ela pensava que Goreguter poderia pelo menos devorar o filhote assim que nascesse lá, por isso o deixou hora atrás, mas ela estava tão sozinha nos últimos anos, sua espécie inteira estava na Terra Oca e só ela estava na superfície, e ela tinha se acostumado tanto com a presença daquele ovo com ela, que se arrependeu de largar o ovo, até porque, como ela era uma fêmea, desenvolveu instintos parênteses por aquele ovo, não querendo deixar para trás, mas quando voltou, o ovo tinha sido levado pelos humanos esses que ela seguiu até a Isla del Monstro, e atacou os humanos, exigindo a devolução do ovo, o que os humanos fizeram e, naquele dia, Tortovicer quase chorou, por temer ter perdido sua única companhia nos últimos 20 anos. Não é à toa que quando Lizzie nasceu, ela decidiu adotá-lo, e prometeu cuidar dele, já que seus pais não estavam ali para fazer isso, então que ela fizesse, provando ser uma grande mãe. Por mais que ela não seja a mãe verdadeira dele, ela não importava pro que ele era, nem dele ser diferente. Ela só o amava e não se importava que ele era diferente, porque para ela, agora ela era sua mãe. Mas claro que eu não ia deixar esse mistério no ar, porque ainda tem a questão dos despertares de kaiju, tinha alguém acordando os monstros, e fugindo logo em seguida, e esse alguém é de uma espécie, até que familiar, quem estava fazendo isso? Era ele. Ans, o tal Pidaterium.